Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, seja bem-vindo ao meu vídeo. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que está assolando muitas pessoas, principalmente durante esse ano de 2020. E o tema é medo, Como vencer o medo? Porque também não adianta falar para você o que é o medo na visão bíblica e não te dar os instrumentos, para você vencer o medo. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar que nós estamos vivendo um tempo realmente em que a maioria das doenças agora, elas são da psique, Elas são da mente. Tanto é que o número de antidepressivos, ansiolíticos e todos esses remédios, tarja preta, calmantes, eu acho que nunca se vendeu tanto remédio como é vendido hoje. Eu não sei como é na sua cidade, mas nas cidades que eu vejo, Niterói, Rio de Janeiro, eu sou dessa região, só abre farmácia. Eu nunca vi, fecha uma loja, abre farmácia, fecha um comércio, abre farmácia. Então, tanto eu vejo isso no Rio de Janeiro, como eu vejo isso em Niterói, e eu já vi outras pessoas também de outros estados comentando que só abre farmácia. E, na verdade, eu também nunca vi uma farmácia fechar. Isso significa que as pessoas estão tomando muitos medicamentos, eu creio até além do que elas deveriam tomar, mas isso é uma outra conversa. E muitas pessoas estão medicadas, principalmente remédios, como calmante, etc. É difícil a gente ver algumas pessoas hoje que não tomam remédio, principalmente os mais idosos. E lembrando que a vontade de Deus não é que você fique tomando remédio até morrer, mas essa é uma outra conversa. O ponto que eu estou querendo chegar é que o medo, a ansiedade, a preocupação tem assolado muitas pessoas, durante esse tempo. Eu queria falar também que a gente vai abordar aqui uma visão bíblica do medo, tá? Eu sei que se a gente abordar uma visão humana, da medicina, vão dizer que quando a gente está com medo, a gente libera várias substâncias no corpo, incluindo a adrenalina, o que é verdade, porque o corpo ele vai se preparar para aquela luta ou fuga, Então, tô andando lá na floresta, encontrei um leão, luta ou fuga, Vou lutar com ele, eu vou fugir, e aí tem uma descarga elétrica no corpo, etc. Se a gente for pegar a parte da mente, vamos dizer que o medinho é bom, É bom a gente ter um medinho, porque é um medo que faz a gente não se jogar da janela, por exemplo. Na verdade, eu acho que isso não é muito bem colocado. Eu não colocaria como medo, porque é uma palavra que eu não gosto, você vai ver por que eu vou explicar isso nesse vídeo. Eu colocaria uma palavra como bom senso, Como respeito, por exemplo, à lei da gravidade, porque você sabe que se você jogar da janela, você vai cair lá, vai morrer. Então você tem um bom senso, você tem um respeito por aquela lei que Deus criou, Porque Deus criou as leis da física, Deus criou toda a ciência, Deus criou tudo que há no mundo, inclusive aquilo que a gente não vê. Então, eu queria ler com vocês o primeiro versículo, já deixei até aberto aqui na minha Bíblia, já deixei até marcado, pra gente não perder muito tempo, que a gente vai abordar sobre o medo, a visão bíblica, tá bom? E você vai ser liberto disso em nome de Jesus. Então, vamos lá. 1 João 4,8 diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, quem ama, amados, quem ama Deus de verdade, quem confia em Deus de verdade, quem depositou toda a sua confiança em Deus e tem essa revelação que Deus nos guarda, que Deus guarda a nossa família, que Deus guarda os nossos bens, que Deus guarda a nossa vida, ele não anda por aí com medo, Ele não anda por aí achando que vai morrer, achando que vai contrair uma doença, achando que vai ser assaltado. Isso é algo que o medo tenta fazer conosco, que o medo tenta nos aprisionar, mas nós não podemos ceder ao medo, nós temos que resistir ao medo. Mas continuando aqui, então o perfeito amor lança fora todo medo. Então se eu ou você temos medo, significa que a gente ainda não está aperfeiçoado no amor, O que faz sentido, porque nós estamos a cada dia crescendo mais e mais, e nessa área também. É por isso que nós temos que ouvir a verdade, porque a verdade ela nos liberta. E quando a gente escuta sobre a verdade,
A gente entende, né? Aquela palavra, ela sai de um assentimento mental e ela cai no coração. E aquilo passa a ser vida para você. Então esse versículo que eu tô lendo, perfeito amor, lança fora todo medo. Isso precisa ser real para você. Isso precisa ser vivo para você. Não é apenas um versículo, não é apenas um livro, não é aquilo que a gente lê e fala, ah, tá bom, e aí depois vira as costas e tá com medo de novo. Isso precisa ser verdade para você, isso precisa cair no seu coração. Essa palavra precisa ser a nossa vida. E aí diz que o medo produz tormento. Amados, tormento é falta de paz. Né? É aquela pessoa que vive atormentada, que vive ansiosa, que vive agoniada, que vive angustiada, que está sempre com medo, não dá um sorriso, está em pânico. Claro que essa é uma questão mais exagerada, mas quantas pessoas de nós não estão adoecendo, não estão tendo crise de ansiedade? Né? E é por isso que eu falo, queridos, cuidado com aquilo que você vê. Cuidado, se você assiste muito jornal, né? A gente sabe que o jornal no Brasil, ele deixou de ser uma informação, né? Ele tem uma agenda para se cumprir, enfim. Mas é muito medo, produz tormento, aquilo vai entrando dentro de você, entrando. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela estava falando sobre a pandemia e ela estava falando tanto sobre aquilo, acho que eu fiquei umas 2 horas e chegou uma hora que eu falei, olha, só um minutinho que eu vou ali rapidinho, né, porque eu não conseguia mais ficar ali, aquela pessoa, ela estava me gerando medo, estava tudo bem, né, tava tudo bem, sem medo, sem pânico da pandemia, sem medo da pandemia, confiando no Senhor, porque Deus me chamou para confiar nele. E quando eu comecei a conversar com essa pessoa, começou a chegar um medo. E eu falei, nossa, peraí, deixa eu só ir ali rapidinho, era um evento, né? E aí eu me distanciei, eu falei, nossa, eu nem posso ficar mais conversando sobre isso, porque aquilo foi entrando dentro de mim. Eu acho que eu ia sair lá em pânico. Então cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você escuta, porque isso vai entrando em nós. Se afaste de pessoas muito negativas, que dão sempre pra baixo, que estão sempre com palavras negativas, que ficam falando que nada vai dar certo, que eu vou morrer, que você vai morrer, que tudo vai dar errado, que o Brasil não vai pra frente. Se afaste de pessoas que ficam falando coisas muito negativas, porque isso acaba nos contaminando. Então tenha sabedoria, tá? Vamos lá pro próximo versículo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou ler com vocês aqui Salmos 4:8, tá? Se você puder acompanhar, acompanhe aí, vai ser um vídeo curto. Salmos 4:8. Essa parte é importante. Diz assim, o salmista diz assim: em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Aqui diz assim, em paz me deito e logo pego no sono. O que significa isso? Significa que insônia não é de Deus. Que a gente deitar e ficar rolando de um lado para o outro, né, fazendo aquela lista de tarefas do dia seguinte, ou pensando em outras coisas, não é a hora de pensar naquilo. Quando a gente deita, é pra gente descansar, é pra gente repousar, o sono dos justos, né, o sono daquele que deita a cabeça no travesseiro, sabe que não tá fazendo mal a ninguém, que tá andando em fé, que tá fazendo bem por onde vai, que tá pregando a Cristo. Então é o sono dos justos. E aqui diz que eu deito e logo pego no sono. Então, se você tem insônia, meu querido, minha querida, né, fica com aquela lista na cabeça ou fica com muita ansiedade, saiba que Deus não quer isso pra você. Deus criou o sono, né, como uma forma de recuperar o nosso corpo. Muita coisa importante acontece durante o sono, inclusive aquele último estágio do sono, né, que é aquele sono que você realmente descansa, que você realmente apaga. E eu tava até ouvindo um rapaz comentar que quando as pessoas tomam um calmante, você sabia que você não atinge o melhor estágio do sono? Você não descansa, na verdade. Então você tá apagado, mas você não descansa verdadeiramente como Deus criou para ser, né? Então o melhor calmante é realmente confiar em Deus e descansar pela fé. Às vezes nós precisamos dar um passo de fé para vencer a insônia, porque Deus quer que a gente tenha uma noite reparadora para que o dia seguinte a gente possa produzir bem, ter um bom dia, estar com o nosso corpo bem equilibrado. E aí o final do versículo diz, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Então significa, queridos, que você não vai repousar em segurança porque a sua conta está cheia de dinheiro, porque a sua despensa está cheia, porque você tem uma tranca na porta. Não é a tranca da porta que vai te trazer segurança. É Deus, são os anjos que o Senhor acampa ao redor da sua casa, são os anjos que o Senhor acampa ao redor da sua cama, ao redor da sua família, né? E
Falando agora também um pouco sobre preocupação, porque eu vejo muitas pessoas preocupadas, né? Tô preocupada com fulano, tô preocupada com ciclano. Queridos, preocupação não vem de Deus. A gente acha que porque a gente está preocupado, nós somos responsáveis. Só que preocupação é pecado. Quando nós estamos preocupados, ansiosos, significa que nós não estamos confiando em Deus como nós deveríamos. Até porque a preocupação e a ansiedade, ela tá num nível que a gente entende. O estresse, né? É um comportamento, a gente entende. E a medicina, a psicologia, ela chega até esse nível. Só que a raiz da ansiedade, da preocupação, ela é o medo. É uma raiz mais profunda, né? E é o medo de quê? Medo de morrer, medo de não pagar as contas, medo de ficar doente, medo de ser assaltado, principalmente medo de não conseguir honrar com os compromissos. É o medo hoje que está na nossa sociedade. Só que lá em Filipenses 4:6, né? Se você é ansioso, eu sugiro que você leia. Medite nesse versículo e deixe esse versículo, desde que ele não seja só uma informação da mente, mas que caia no seu coração e esse versículo passe a ser vivo para você. E aí diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido ao vosso Pai as suas petições, através de orações, através de súplicas. Eu estou parafraseando aqui. Significa que a gente não deve andar ansioso por nada, nada. Antes nós devemos o quê? Trazer as nossas petições a Deus e através da oração, através das súplicas e com ações de graças. Então é você trazer aquilo que está te deixando ansioso. Vou dar um exemplo. O meu filho está indo passar um mês na Europa, ou está indo viajar um mês, ou qualquer situação que esteja te causando medo. Você pega essa situação, traz para Deus, entrega para Ele através das petições, orações. Depois você só dá ação de graças. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor está cuidando dessa situação. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor está guardando a minha família, né, de todo vírus, de toda perda. E assim você vai orando e vai regando aquela oração com ações de graças, que é com gratidão. Então é muito mais fácil a nossa vida, queridos, quando nós resistimos ao medo e nós nos submetemos a Deus. Eu vou ler com você o último versículo para a gente finalizar o vídeo. Tá lá em 2 Timóteo 1:7. E aí tá escrito assim pra gente finalizar: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Uma das passagens, uma das versões diz: mas de poder, amor e uma mente equilibrada. Tem uma unção na sua vida para ter uma mente equilibrada, né? E algumas versões não fala covardia, fala medo. Então fala, porque Deus não nos deu espírito de medo. E aí tá essa última revelação que eu queria passar para você. Medo, além de não vir de Deus, ele tem uma fonte. E a fonte chama Satanás. Nós sabemos que o diabo, ele trabalha com muito medo e com muita intimidação. Então, crise de ansiedade é também algo maligno que vem para nos tirar daquela situação normal da mente equilibrada, e nós acabamos nos submetendo à ansiedade. Né? A Bíblia diz que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Então, quando nós somos vencidos em alguma área, o vencedor se torna senhor sobre a nossa vida. E quantas pessoas estão vivendo, né, debaixo de uma atmosfera de medo, e aí o medo toma conta dela, e aí a ansiedade toma conta dela, e aí a preocupação toma conta dela, e não pode. A gente tem que reverter esse quadro, porque você é o senhor da sua vida, né? Você tem que ter o controle da sua vida, e sabendo que Deus guarda. E uma das formas que eu falei que o diabo utiliza é o medo. Pode reparar quando pessoas fazem pactos, né, alianças com Satanás, ou fazem muitas obras de feitiçaria, obras de manipulação, né, aquela coisa para ter a pessoa amada e ficar rico, etc. E o diabo até dá, né? A gente sabe que ele não dá nada de graça, ele sempre vai cobrar alguma coisa e o preço é muito alto, é por isso que não vale a pena. Mas quando a pessoa vê que ela entrou numa furada e ela quer sair, o que o diabo faz? Você não pode sair. Ele usa o medo, ele fala que vai matar a pessoa, vai matar a família da pessoa. Ele coloca doença nas pessoas para que elas não saiam.
E muitas vezes, se as pessoas saem, elas não estão protegidas ou libertas por Cristo, muitas pessoas morrem. Gente, tem inúmeros casos, testemunhos na internet. Você não precisa acreditar em mim. Faça a sua própria pesquisa que você vai ver, vai confirmar aquilo que eu tô falando. Mas se você está num caso desse, se você fez um pacto, você quer sair, você não aguenta mais essa vida de escravidão, porque é isso que o diabo quer fazer, nos escravizar. É por isso que o medo, ele escraviza as pessoas, e Deus não te chamou para essa vida. Peça ajuda a Jesus, que Ele pode te libertar, que Ele pode te ajudar, né? Quando nós nos submetemos ao Deus verdadeiro, ao Deus real, ao Deus Criador dos céus e da terra, né? A Cristo, que morreu no meu e no seu lugar, para que hoje nós não vivêssemos uma vida atemorizados, uma vida de ansiedade, porque Jesus está cuidando de você. Então, quando nós pedimos a Ele, Ele nos liberta, Ele transforma a nossa vida. E se você precisa ser liberto do medo, assista esse vídeo de novo, leia os versículos, eu vou deixar na descrição do vídeo, para você poder meditar e aquilo ser real. E peça ao Espírito Santo para trazer para a sua vida revelação. Porque sabe, queridos, a Bíblia, essa aqui é minha Bíblia, né? Um pouco velhinha, mas é uma Bíblia ótima de estudo. A Bíblia, ela tem que ser algo real, poderoso para você, não apenas um livro. Então, esse é o recado que eu queria passar. Não viva a sua vida com medo, preocupado. Antes, entrega ao Senhor e vai dormir. A fé, né? A fé, ela tem um descanso, né? Quem crê, descansa. Então, manda esse vídeo para quem precisa ser liberto do medo, para quem tá com muita ansiedade, né? Quem sabe isso pode destravar a vida dela, né? Dar um empurrão na vida dela para ela ser liberta dessa escravidão. Então, se você gostou, dá o seu like, pode se inscrever no canal, envia para alguém. Tá? Obrigada por você ter ficado até o final, me sinto muito honrada. Até a próxima!